Olá, crianças, bom dia. Meus amores, agora vamos de conteúdinho, né? Iniciando, né, o nosso livrinho de geografia, onde nós iremos falar sobre a organização política, tá certo? Então, vejamos, vamos lá. Organização política. Gente, para que um povo se organize, é necessário um regime de governo, no qual todos se respeitem e obedeçam às leis elaboradas para o bem comum. Nós sabemos que para a gente viver em uma sociedade de uma forma harmoniosa, é importante que nós respeitemos, né, essas leis. Né? É importante que nós obedeçamos. No trânsito, por exemplo, se eu estou dirigindo uma moto, pilotando uma moto, dirigindo um veículo, né, seja ele qual for, se eu desobedecer às leis do trânsito, o que vai acontecer? Pode acontecer acidentes, né? Pode inclusive levar até a fatalidades, né? Por quê? Porque eu cometi imprudências. Então, na sociedade é assim. Você vai promover desavenças, você vai viver em um ambiente que não seja harmonioso. Por quê? Porque você não está obedecendo, né, as normas. Então, organização política, você precisa entender essa questão de organização. Nós precisamos nos organizar. E essas leis, elas podem estar escritas, né, em documentos oficiais ou simplesmente ser aceita por todas as pessoas, correto? Mas é mais importante o quê? As leis, a questão quando elas estão lá escritas, né? Então, no Brasil, gente, a nossa forma de governo, como você pode estar acompanhando aí a leitura com a tia, é o presidencialismo. E o que é isso, tia? Ele funciona uma democracia. Nesse sistema, somos nós, pessoas adultas. Quando a gente completa 16 anos, a gente vai tirar um documento chamado título de eleitor. Esse documento vai me dar o direito de escolher, né, os governantes do meu município, do meu país, do meu estado. No caso, certo, gente? É o título de eleitor. Com 16 anos, lembrando que a gente só tira se a gente quiser. O voto, ele é facultativo, a gente só vota se quiser. Agora, com 18 anos, é obrigatório você ter esse documento em mãos, título de eleitor, que é o que vai fazer com que você exerça sua democracia, seja um cidadão, você seja responsável pela escolha dos governantes, né, do seu município. Quem são os governantes? Prefeitos, vereadores, por exemplo. Somos nós que escolhemos por meio de quem? Do voto direto e secreto, certo? Depois, para organizar melhor o nosso país, nós contamos com 3 poderes, como nós estamos vendo aí. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, tá certo, crianças? Então, o poder, como a gente está vendo aí abaixo na imagem, o poder legislativo é formado pelos deputados federais, senadores, deputados estaduais e pelos vereadores. Isso, poder legislativo. Poder executivo, formado por quem? Pelo presidente da república, né, gente? Pelos governadores e pelos prefeitos. No caso, presidente, quem é o atual presidente da república? Se vocês sabem, né, gente? Jair Messias Bolsonaro, mais conhecido como Bolsonaro. Quem é o governador do nosso estado atualmente? Quem é? É o Wellington Dias. E quem é o prefeito atual do nosso município? Né? É o vem da FETRAF, né? Então, é importante que nós saibamos. Essas pessoas, o presidente, os governadores e prefeitos, eles ocupam esse cargo durante 4 anos, tá certo? Tem as eleições de 4 em 4 anos, onde nós, população, a partir de 18 anos, vamos escolher por meio do voto secreto e direto essas pessoas. Então, o Jair Messias Bolsonaro está na presidência da República porque a maioria da população do Brasil escolheu ele como o atual presidente. O Wellington Dias está governando o nosso estado, Piauí, atualmente, porque a maioria dos votos foi para o Wellington Dias. Por que o velhinho da FETRAF está administrando o nosso município atualmente? Porque a maioria dos votos foram colocados para ele na última eleição, inclusive ano passado. Certo, gente? Então, não esqueçam esse detalhe. Então, quais são os 3 poderes? Legislativo, executivo e judiciário. E é importante. O judiciário ele é formado pelo Supremo Tribunal Federal, certo? Também tribunais estaduais e os juízes que ficam aqui no nosso município, promotores, certo? Que ficam aqui no município. Então, vamos lá. Para elaborar as leis, gente, nós vamos contar com o poder legislativo.
E nós acabamos de ver quem faz o poder legislativo, gente, é importante, a tia colocou aí negrito, vamos lá, lendo com a tia, senadores e deputados federais, que são eles quem criam as leis nacionais, viu, gente? É importante que nós saibamos as leis, a organização do nosso país. Quem é responsável para criar as leis nacionais do município, do Brasil todo, por exemplo, são os senadores e os deputados federais. Depois, os deputados, poder legislativo é formado pelos senadores, deputados federais, deputados estaduais. Qual é a função dos deputados estaduais? Responsável pelas leis do estado. No caso do nosso estado, do Piauí. E os vereadores, né, são responsáveis pelas leis municipais, que são as leis do município. Não esqueçam, no poder legislativo, quem é responsável pela criação das leis nacionais, as leis de todo o Brasil? Quem é? São os senadores e deputados federais. Quem cria as leis do estado, apenas do Piauí? O Wellington Dias. Por exemplo, a questão agora, atualmente, nós estamos vivendo a pandemia. E é o Wellington Dias, né, o governo do estado, que está o quê? Fazendo o quê? Fazendo os decretos estaduais. Quer dizer que é todo o nosso estado do Piauí deve obedecer a esses decretos. E as leis municipais, gente, são feitas por quem? Pelos vereadores. São os vereadores que são responsáveis, tá certo? Pelo nosso município. Então, não esqueça. É importante que nós saibamos diferenciar, que nós aprendemos. A questão dessa organização política é muito importante. Porque às vezes a gente só fala culpa um, culpa outro, mas é importante que cada um ele tem o seu papel, tem a sua função. E nós, enquanto cidadãos brasileiros, temos essa responsabilidade de escolher essas pessoas para estarem nos representando, certo? Depois nós temos aí o Congresso Nacional, que é composto pelo Senado Federal, formado pelos senadores, né? E da Câmara de Deputados, tá certo? Formado pelos deputados federais. Então, a Assembleia Legislativa, a gente vê muito falar na televisão, né? É o local onde os deputados estaduais, eles se reúnem. Você pode estar vendo aí abaixo a imagenzinha. Para decidirem, né, as leis que regem o nosso país. Deputados se reúnem. No caso, os estaduais, que é só do nosso estado. Agora, onde eles se reúnem, aqui, como você pode estar vendo, no Congresso Nacional, são as leis federais, que é de todo o Brasil. E a Câmara Legislativa, que é também chamada de Casa dos Vereadores, né? Câmara. Certo? Então, poder legislativo, quem está no topo, você está vendo também a primeira imagenzinha aí, é o Congresso Nacional, certo? Logo depois nós temos a Câmara dos Deputados, que esses deputados, eles são estaduais, né, federais, e temos também o Senado Federal, como vocês podem estar observando aí as imagens. Então, não esqueça, o primeiro poderzinho, o poder legislativo. Poder judiciário, meus amores, o poder judiciário, ele é responsável para que a ordem ela seja observada e cumprida. E desse poder fazem parte os juízes, tá certo? Promotores que fazem a execução das leis criadas pelo poder legislativo. Então, o poder legislativo, que nós acabamos de ver, eles criam as leis. Mas quem vai fiscalizar para ver realmente se eles estão cumprindo essas leis é o poder judiciário, na pessoa dos juízes, tá certo? Promotores de justiça. Aí nós temos, inclusive, as imagens aí abaixo, você pode estar vendo. Imagem, né, o Tribunal, Supremo Tribunal de Justiça, temos aí, né, o Poder Judiciário, os juízes, né, que fazem, né, Poder Judiciário que é responsável pelo julgamento e pela aplicação das leis no município, tá certo? Nós sabemos que o órgão do Judiciário é o fórum, né, o cartório que nós chamamos, representado pelo juiz. Já vimos poder legislativo, poder judiciário. Poder legislativo e agora poder judiciário. Cuidado. Vejamos agora o poder executivo. O executivo, ele é responsável pelo cumprimento das leis. Ele executa as leis. E esse poder, ele é dividido em poder executivo nacional, que é quem? Nacional, presidente da República, vice-presidente e ministros. Nacional é todo o Brasil. Poder executivo estadual, quando a gente se refere a governadores, vice-governadores e secretários estaduais. Estadual é o estado, Piauí, no caso, o estado que nós moramos. E poder executivo municipal,
Quem é que fica no Poder Executivo Municipal? Prefeito, vice-prefeitos e secretários municipais. Você observa que para essa organização, realmente, né? Para se ter uma organização melhor, Executivo Nacional, país, né? Estadual é do estado, porque nós sabemos que o nosso país, ele tem uma grande extensão territorial, lembram, né? Nós vimos no nosso... ele tem 26 estados e um Distrito Federal. Então, cada estado tem o seu governador. Ele que vai o quê? Administrar, que vai ajudar, né, o presidente da República na administração do país, certo? E municipal, que o estado nós sabemos que ele é dividido em municípios. No caso, nós moramos no município de Miguel Alves, tá certo? Como a gente acabou de ver. Então, o poder executivo ele é dividido em 3 instâncias. Poder executivo municipal, que é o município, estadual do estado, e nacional, que é o país. Correto, gente? Então, observem. Aqui nós temos, só para a gente lembrar, observem as imagens e não esqueçam. Poder legislativo, elaboro as leis. Poder judiciário, aplico as leis, vejo se realmente essas leis estão sendo executadas. E o poder executivo, eu administro, tá certo? Aí abaixo nós temos, né, poder legislativo é formado por quem, gente? Deputados federais, senadores, deputados estaduais e pelos vereadores, não esqueçam. Poder executivo é formado pelos presidentes, governadores e prefeitos. Poder judiciário é formado pelo juiz, Supremo Tribunal Federal, pelos tribunais estaduais e pelos juízes, ok? Então, confira direitinho. Aqui nós temos a Câmara de Vereadores, o nosso próximo conteúdo, na página 19. A Câmara de Vereadores, gente, ela faz parte do Poder Legislativo. E elas são escolhidas pelo povo, tá certo? Os vereadores. E ele tem como responsabilidade, frisem bem, qual é a responsabilidade dos vereadores? Aprovar as leis do município, certo? Então, vejamos. Os vereadores, eles trabalham aonde? Na Câmara de Vereadores, que é também chamada de Câmara Municipal, tá certo? Que é um órgão legislativo municipal. E a Câmara é o órgão que trabalha na formulação das leis municipais, certo? Além disso, também ela fiscaliza as receitas e despesas do município. É função do vereador fiscalizar também as despesas do município, as prestações de conta do prefeito, né? Mas eles cuidam na elaboração das leis, na execução das leis. Então, é importante que nós saibamos essa questão da organização política para que nós realmente podemos votar consciente e realmente cobrar, né, desses prefeitos, vereadores, presidente da República, quem esteja na administração. Aí abaixo vocês podem estar vendo, são 2 imagens, correto, gente? Da Câmara de Vereadores de Miguel Alves. Que a Câmara aqui de Miguel Alves, ela fica localizada na Avenida Desembargador Simplício Mendes, certo? Número 1225, no bairro Centro, e aí Miguel Alves, Piauí. Aí a primeira e a segunda imagem, né, da Câmara. A Câmara que fica logo fica no meio, né, entre a Secretaria Municipal de Educação e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Correto? Vocês podem estar vendo aí a imagenzinha direitinho. E no ano passado teve as eleições municipais. Nós sabemos onde foi escolhido os vereadores e o prefeito, vice-prefeito do nosso município. O prefeito, não esqueçam, vem da FETRAF. E os vereadores, gente, são 13 vereadores, são 13 pessoas para trabalharem, trazendo benfeitorias ao nosso município, correto? Quais são esses vereadores? Vou dizer para vocês o nome desses vereadores, certo? Vereador Chiquinho Gastão, vereador Elissandro Vaz, vereador Josenias Rosa, vereador Daó, vereador Jair Viana, vereadora Kelly Oliveira, vereador João de Deus, vereadora Edissandra Vaz, vereador Edmilson Júnior, vereador Júlio da Tuta, vereador Felipe Vaz, vereador, né, professor José Pereira, vereador Cláudio Vaz. Então, todos eles aí foram os vereadores eleitos na eleição do ano passado. São 13 vereadores. Então, se cada um colaborar um pouco na saúde, na educação, na iluminação da nossa cidade, gente, com certeza mudará bastante. Agora nós temos esse nosso
última partezinha que é sobre os conselhos municipais. Gente, em nosso município não existe conselho municipal, tá certo? Colocamos aqui. Em nosso município nós não temos, né? Representado pelo povo, nós não temos. Mas é importante, a tia colocou aqui, é importante que nós saibamos que existe conselho. Quais são os tipos de conselho que existem, né? Conselho da alimentação escolar, conselho de saúde, de controle social do Bolsa Família, conselho do Fundef, conselho da assistência social, entre outras, né? Então, deveriam ter esses conselhos, mas eles não existem em nosso município, tá certo? Não tem. Em alguns municípios, vamos até ter cidadãos, né, com um grupo de pessoas que elas se juntam, né, formulam, executam essas políticas públicas, né, que são os conselhos em alguns municípios, mas aqui em Miguel Alves nós não temos. Os conselhos, eles têm como responsabilidade. Quais são as responsabilidades desses conselhos? Então, eu gostaria que você se atentasse apenas a esses dois quadros, tá certo? Os tipos de conselho, exemplos, né? Alimentação escolar, como eu acabei de falar. E agora se atentem para as responsabilidades dos conselhos, né? Era importante, era legal se realmente existisse em nosso município. Talvez, com certeza, trariam melhorias, né? Para o nosso município. Controlar o dinheiro arrecadado em impostos, tá certo? Verificar se a prefeitura comprou, né? Está chegando ao seu destino, se o que ela comprou realmente está chegando ao seu destino, tipo, para a escola. Se ela comprou as mesas, cadeiras, realmente estão chegando lá na escola ou estão sendo desviadas, estão indo para outro lugar, certo? Analisar a quantidade desses produtos comprados, por exemplo, merenda escolar. Foi comprado um caminhão cheio. Será se realmente chegou esse caminhão cheio ou se chegou só meia carrada, por exemplo, viu, gente? Então, os conselhos, era muito importante que existisse em nosso município, porque com certeza iria, né, melhorar essa questão da fiscalização dos órgãos públicos, né? Controlar também os repasses dos programas federais, participar da elaboração das metas. Então, crianças, aqui nós finalizamos. Então, agora vocês são convidados a reler, né, esses conteúdinhos que nós acabamos de abordar na página 16, página 19 e a página 21. E em seguida, vocês façam a atividadezinha. Página 17, página 18, página 20 e página 22.